Bom, vamos dar mais um início a mais um vídeo aqui sobre o LaTeX. Nesse vídeo eu vou tratar sobre um assunto, né, que no Word é conhecido como mala direta, né? Qual que seria a funcionalidade disso? Imagina que você então é um engenheiro mecânico, né, está fazendo aqui, por exemplo, um relatório do PMOC, né, do PMOC, né, que é o Plano de Manutenção e Operação e Controle de Ar-Condicionados, né, é uma lei, tem uma lei brasileira, né, que prevê que ar-condicionados em sistemas coletivos ou ambientes públicos, né, precisam passar por um processo de manutenção, né, periódica, né. Então imagina que é, você é o engenheiro responsável por esse processo, fez as inspeções em algumas salas e quer agora fazer esse relatório, né, assinar esse relatório para anexar, né, aí uma pasta, né, uma documentação desse plano de manutenção. Perfeito? Então, nesse relatório aqui você precisa indicar, né, quando não tem nada, né, tá tudo ok, né, a gente pode precisar na data, qual foi a sala que foi feita a manutenção e as temperaturas medidas, né, que foram estão previstas aí é, no plano, perfeito? Poderia imprimir o relatório dessa forma, preencher à mão, né, esses campos, né, depois assinar, né, porém não vai ficar aí um documento bonito, porque vai ter um texto escrito no computador, um texto à mão, né, e com essa ferramenta que eu vou mostrar aqui, a gente pode fazer tanto aqui no Office quanto no LaTeX, isso de forma automática. Estou com um documento aqui dos dados que eu vou povoar, né? Então tem aqui, entrei com 4 inspeções, vamos dizer assim. Essas 4 inspeções foram feitas nesses 4 dias aqui, né? Dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 de agosto. Aí tem aqui os valores, qual é a sala, as temperaturas foram medidas, né? A temperatura, então na sequência que aparece o texto, a primeira temperatura do texto é A, B e assim sucessivamente. Perfeito? E vamos então povoar esse documento aqui. Como que eu faria isso aqui no Word? Eu vou inserir aqui, eu venho aqui em correspondências, né? Então, correspondências, quando eu venho aqui em correspondências, né, eu posso construir cartas, mensagens de e-mail, assim sucessivamente, correto? É, em geral, essa funcionalidade seria assim, prezado Beltrano, mas você pode trocar só esse nome. Mas eu consigo colocar mais é, itens aqui, perfeito? Por isso que chama mala direta. Então eu vou adicionar isso a partir de uma lista existente, né? Vou encontrar aquele documento do Excel que eu mostrei ali para vocês, acho que está algo aqui nessa pastinha, né? Ok, aí tem uma planilha específica, né? Eu vou escolher essa planilha mesmo. E agora está aqui. Então, na primeira aqui, no lugar desse negócio, eu vou inserir aqui, então, um campo. É, vou inserir campo de mesclagem, tá vendo? Então, cada uma daquelas colunas vieram aqui para mim nesse campo de mesclagem. Né? Então, no lugar seria aqui a data, eu vou colocar a data, né? A sala, né? O item sala, né? A primeira temperatura aqui, TA, né? E aí eu já percebi que vai faltar unidade, né? Então vou colocar aqui unidade, aqui PB, unidade, C, unidade, PD aqui, unidade, e no fim aqui, os últimos dois, TE, aqui, e aqui a temperatura na carta do compressor, TF. Então temos aqui. Perfeito? Bom, está configurado isso aqui. Né? Como que eu vejo aqui os resultados? Né? Se eu mandar imprimir isso aqui, né? Dar um Ctrl P, ele vai ficar do jeito que está. Mas se eu navegar por aqui, né, eu consigo ver, por exemplo,
os resultados. Então, clicando aqui em visualizar resultados, tá vendo lá? Eu tenho aqui a primeira, né, dia 8, temperatura tal, sala 305. Quando eu mudo para cá, ele muda as datas, né, e todas essas temperaturas que a gente tinha colocado aqui mudaram. Faltou aqui um C. Posso passar para o próximo ali, né? E assim sucessivamente. Então tem aí todas as informações previstas. Quando eu quiser aqui, né, eu venho aqui em concluir e mesclar e mando imprimir os documentos, né? Ou posso imprimir na impressora para assinar ou imprimir no próprio PDF para poder gerar esse documento. Perfeito? Então tem aqui todos os elementos prontos. Perfeito? Bom, como que a gente faz isso aqui no LaTeX? Então, vim aqui no LaTeX e para me explicar como é que funciona a ferramenta que eu vou usar, né? Eu peguei um exemplo lá da biblioteca CSV Simple, que eu já até apresentei para vocês aí num vídeo anterior, que é útil para a gente entrar aí, com dados, né, a partir de CSV, né, numa tabela, né, do texto, perfeito? Peguei aqueles dados daquela planilha, né, que está aqui, né, talvez em CSV, né, aí eu tive que trocar a vírgula, né, se eu salvo no Excel aqui, ele coloca como ponto e vírgula, depois eu vim num documento de texto, mandei substituir todos os pontos e vírgulas por vírgula, perfeito? Então, nesse exemplo aqui, né, que eu peguei da documentação do CSV Simple, ou de um exemplo da internet, para entender como fazer, o que ele tinha? Ele carregou esse documento aqui, que é um arquivo CSV com o nome de people, né? E aí eu tinha aqui nome, idade e cidade como colunas. E aí tinha as minhas entradas aqui em cada um deles, perfeito? Aí, quando eu dou esse comando aqui, voltando, read CSV, e na frente dele aqui, né, eu coloco essa opção, read to column names. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados e vai colocar, né, cada coluna, eu vou ter um nome para ela. Então, eu tinha uma coluna name, agora tem aqui uma variável name que eu posso usar, né, que vai ser substituída por cada uma dos itens que estão aqui na coluna nome. Depois a coluna idade e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, aí a gente tem então assim que eu mando compilar, ele me dá esse texto aqui. Que a gente tem no texto? Essa frase apareceu aqui 2 vezes, né? O nome da pessoa, a idade e a cidade. E aí, né, se eu quisesse, tivesse mais linhas, essa frase ia aparecer N vezes. Eu posso, inclusive, né, por exemplo, quebrar essa frase aqui para uma nova linha, né, para baixo. Posso, inclusive, dar aqui, por exemplo, uma nova página. E aí, jogar essa segunda frase para a página de baixo. Perfeito? Bom, então, de posse desse exemplo, eu preparei então esse arquivo aqui com o relatório do PMLC aqui já automatizado, perfeito? Eu peguei aquele texto do Word, trouxe para cá, né? Criei um arquivo aqui novo, né? Um arquivo do tipo arquivo e estou usando o pacote CSV Simple. Aí eu comecei aqui o documento e dei aquele comando, né? CSV Read, com a opção de ler as tabelas das colunas, perfeito? E o arquivo é esse arquivo medições.temp. Aí aqui, com esse comando aqui, eu fiz o título do relatório, dei aqui um espaço vertical de 2 centímetros para ficar mais abaixo e vim com o texto, né? Em comprimento, no lugar da data, né, eu coloquei aqui então o comando data, né, que ele leu para lá, como o exemplo fez ali. Depois salas, temperaturas A, B, C, tudo a mesma coisa. E no final aqui, né, coloquei a data, né, de emissão do relatório e aqui embaixo aqui, né, o nome do engenheiro responsável para fazer a assinatura aqui, perfeito? Fechei
esse conjunto de comandos aqui com esse comando que tira o número de páginas. Se eu deixasse aqui sem isso, ele ia colocar aqui, por default, né, o LaTeX, ele marca o número de páginas, né? Então aqui ficaria página 1, página 2, né? E aí eu não quero isso porque acho que não ficaria legal, né? Você tem um relatório ali que tem o número 2 perdido aqui, né? Então tirei coloquei esse comando que elimina, né, a página, né, onde está, né, se esse texto estiver na página 1, ele vai eliminar essa página 1. E dei uma nova página. E aí ele faz a leitura desse novo texto, novamente, substituindo cada um deles. Então aqui eu tenho a página 1, o primeiro relatório da primeira sala, o segundo da segunda sala, e assim sucessivamente, né, os relatórios de todas as páginas. Perfeito? Dessa forma, a gente tem aí, né, como automatizar esses relatórios. Perfeito? Particularmente, eu acho essa foi uma tarefa que me deu bastante trabalho, né, de fazer aqui no LaTeX, né, como não tem nenhuma referência bibliográfica, não tem nenhuma figura, né, eu acho a ferramenta do Word bem mais fácil, né, de usar, né, em geral quando eu preciso usar essa, então eu tenho o costume de usar o Word, não aqui o LaTeX, perfeito? Mas esse exemplo aqui tem bastante, é uma referência para facilitar a construção desse tipo de relatório, perfeito? Evidentemente, né, você pode usar isso aqui para outras coisas, né? Por exemplo, você vai fazer um certificado, né? Então você pode escrever o certificado que fulano de tal participou no curso, né? De um treinamento que você está fazendo, e aí vai mudar só o nome da pessoa, né? Não basta só usar esse tipo de coisa aqui para emitir todos os certificados, né? Além de cartas, e-mails, né? Isso aqui também facilita bastante a emissão de certificados, né? Se eu não me engano, no Word, quando a gente coloca e-mail, se você tiver com o Outlook, né, integrado aqui, ele até costuma mandar esses e-mails para você diretamente pelo Outlook, tá? Tem bastante tempo que eu não faço isso, né? Mas no passado eu já fiz isso uma vez no Word, né? E ele consegue mandar os e-mails para você de forma automática. Perfeito? Bom, vamos encerrar por aqui, né, esse vídeo. Vejo vocês então no próximo vídeo.